No universo virtual a gente precisa de mais, o aparato é maior. O aparato é maior, é muito grande. Bom dia, boa tarde para quem for assistir isso gravado, boa noite. Meu nome é Cris Fairbanks, eu sou doutoranda do EHPS, sou da APG PUC São Paulo. E hoje eu estou aqui com a professora Ana Paula Ferreira da Silva, professora doutora Ana Paula Ferreira da Silva, também do programa EHPS, e nós vamos falar sobre os meandros das publicações de artigos científicos na pós-graduação. Bom dia, Ana. Seja Bom bem-vinda. dia. Obrigada, Cris. Muito obrigada. Eu agradeço demais o convite da PG, né, para poder participar desse momento com vocês, né, de troca e de recepção aos alunos ingressantes agora também na pós-graduação, né. É sempre um prazer encontrar os alunos que já estão na pós-graduação e é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês conversando e hoje especificamente sobre os artigos científicos. A gente que agradece a tua presença, Ana, sempre parceira com a gente em vários eventos. A gente estava conversando um pouquinho antes aqui, esperando o pessoal ingressar na sala. E esse material, lembrando, todos esses eventos da semana de recepção dos ingressantes, vai ficar no canal do YouTube gravado, viu, pessoal? Então, se quiserem depois assistir, recomendar para os amigos. E aí já até explico como é que a gente vai fazer o funcionamento. Podem mandar as perguntas todas pelo chat hoje, a todo momento. Vocês vão enviando, eu vou perguntando. Se alguém quiser a palavra também, só levantar a mão, a gente abre. Como tem sido eventos relativamente menores, como os que a gente faz pelas redes sociais, a gente está conseguindo fazer um debate até mais propositivo, um debate até mais próximo com os colegas, e é muito bom, porque a ideia é realmente tirar dúvidas. Que a gente estava conversando aqui, um pouquinho antes, aquecendo, é que a gente sempre fala de publicações desses assuntos que estamos trazendo na semana de recepção, no corredor da PUC, né? A gente sempre fala sobre currículos, como é que eu devo preencher, ponho isso, ponho aquilo, ou então, vai publicar, que revista que está recebendo, como que publica, como não publica, a gente fala de maneira informal. E acaba que a gente não constitui um determinado conhecimento sobre isso, a não ser na própria prática. E é muito difícil, né, Ana? É muito difícil publicar, é uma coisa muito complicada. Nós vamos dar uma ideia hoje aqui, pelo menos eu acho. Espero que você desmistifique isso um pouco. Mas publicar é uma coisa que não é simples, não é uma coisa corriqueira, é uma coisa que tem uma determinada elaboração. Então, a nossa ideia é trazer as informações e, principalmente, né, pensando que nós estamos falando para os ingressantes que estão conhecendo esse mundo agora, o mundo da pós-graduação. A gente veio a semana toda apresentando, ontem o professor Álvaro falou sobre a pós-graduação, vamos ter hoje à tarde sobre saúde mental na pós-graduação, tivemos diversos assuntos tratados aí durante a semana, todos realmente informativos. E aí eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Vamos começar do básico aqui. Por que é que eu tenho que publicar artigo científico na pós-graduação, professora? Qual é a razão de eu ter que publicar? Tá. A publicação dos artigos científicos, ele tem a função da disseminação do conhecimento científico, né? Então, se a gente está fazendo uma pesquisa, essa pesquisa, ela, até mesmo quando a gente monta um projeto, né, ela tem um valor do ponto de vista individual, na perspectiva de que eu vou pesquisar um tema que me interessa, né, alguma coisa que eu ou no trabalho, ou na minha vida pessoal, me instigou de alguma forma. Em geral, essas coisas se misturam, e, portanto, tem um interesse aí do ponto de vista individual mesmo. Só que essa pesquisa, ela precisa ter relevância, até mesmo, né, para ela se configurar como uma pesquisa científica, ela precisa ter relevância dentro do meio científico. E uma das formas, né, da gente dar visibilidade, dar possibilidade de divulgação desse conhecimento científico é por meio do artigo. Né, tanto que, se a gente pensar, antes de entrar na pós-graduação, em geral, a gente já leu algum artigo científico.
mas não é tão comum que os alunos já tenham lido tese e dissertações, a não ser que eu tenha, né, um amigo, alguma pessoa próxima que defendeu e por conta disso eu vou ler. Mas não é o habitual eu chegar, por exemplo, numa biblioteca e procurar uma tese ou uma dissertação, né? Em geral, eu vou procurar as revistas científicas. Então, a função, né, a primeira função, eu diria que assim, a função mais primordial da publicação é essa, é a disseminação. Só que a gente também tem como critério de avaliação dos programas de pós-graduação essa forma de publicação, né? Entre vários outros critérios, a publicação ela tem um peso muito importante. E isso faz com que tanto os professores quanto os alunos, né, os mestrandos e os doutorandos, devam fazer publicações tanto ao longo da sua pesquisa, quanto depois da defesa, né, os programas de pós-graduação, eles mantêm o acompanhamento dos alunos por 5 anos, né, depois da defesa, que é o momento que a CAPES continua avaliando essa produção e disseminação do conhecimento científico. Então, produzir artigos científicos, e muitas vezes para os alunos chega a informação assim, olha, você precisa produzir um artigo, olha, é importante produzir um artigo, e a gente não tem muito noção de que isso também pesa na avaliação do programa. E uma boa avaliação do programa significa que o nosso certificado também vale, né? Quanto melhor a avaliação do programa, melhor eu tenho o respaldo, a chancela daquela instituição que eu estudei, né? Daquele programa que eu estudei. Só que isso faz com que a gente tenha uma quantidade imensa de pessoas tentando publicar em todas as áreas, né, e uma competição aí que é bastante acirrada, tanto entre os professores, quanto entre os alunos, e também entre professores e alunos, né, porque você tem um movimento ali de que todo mundo está tentando as revistas, e as revistas vão recebendo um volume muito grande de artigos para avaliar, né. Eu ia te perguntar isso, Ana. O segundo questionamento é o seguinte: eu entendi que a publicação ela é uma das etapas, uma das tarefas, vamos dizer assim, que a gente cumpre na pós-graduação e que faz parte de levar ao conhecimento dos nossos pares, né, aquilo que você está produzindo como conhecimento científico. Você está validando, você está publicando em periódicos, em revistas, enfim, você está levando a publicar precisar, né, levar o conhecimento e compartilhar aquilo que você pesquisou e obteve de resultado na tua pesquisa com outros cientistas, com outras pessoas da sua área. Então faz muito sentido, porque se você for pensar, a tese e a dissertação são pesquisas, mas são de uma elaboração talvez mais complicada, talvez mais aprofundada, inclusive pelo período em que são desenvolvidas, e mais longas, né? Porque para dissertar você tem 2 anos, para realizar a pesquisa da tese você tem 4. Né? Então, a publicação de artigos viria nesse meio tempo, explicitando talvez resultado parcial ou explicitando outros assuntos correlatos que você tenha tratado ao seu objeto de pesquisa, né? É muito legal quem é ingressante, tanto do mestrado quanto do doutorado. Alguns programas pedem que a gente apresente projeto de pesquisa para ingresso, outros não. Mas de uma forma ou de outra, todos os programas vão ter disciplinas introdutórias que vão te ensinar como elaborar o seu projeto de pesquisa. E aí vão falar sobre a delimitação do objeto. Dentro dessas disciplinas, a gente aprende teoricamente como elaborar esse projeto de pesquisa, e que é a base, é o cerne daquilo que você vai constituir como o embrião da tua pesquisa, né, da tua dissertação, da tua tese. E aí, na hora de elaborar esse projeto, você vai olhar para o objeto, descobrir, delimitar qual é o seu objeto, delimitar temporalmente a sua pesquisa, olhar para conseguir determinar qual é a justificativa, o que te permite pesquisar aquilo que justifica a importância do seu objeto. Você também vai olhar, levantar uma hipótese para saber se ela se mantém ou não ao final da pesquisa. É muito importante, a gente sempre discute isso na matéria introdutória lá do EHPS, que se você já sabe o resultado da sua pesquisa, você não precisa de pesquisa então, né? Porque a gente tem que vir com uma hipótese. Olha, eu acho que é isso. Não vou nem dar exemplo aqui para não ficar fugindo, mas eu acho que é isso, eu acredito que... E aí, tudo aquilo que você vai realizar no decurso da tua pesquisa é para confirmar ou refutar aquela hipótese, né?
E vem muito conhecimento, e muitas dessas coisas vão acabar ficando de fora da sua tese, da sua dissertação. Elas podem ser aproveitadas como conhecimento e como informação também para ser publicada em artigos e, enfim, criar esse, né, você começar a participar dessa ambiência por meio das publicações nos periódicos. E aí você chegou num ponto, que é o ponto que eu ia te perguntar, se todo professor e se todo pesquisador tem que publicar, e é o ideal que ele publique, né? Tem lugar para todo mundo? Como é que está hoje comparativamente? Porque você já me disse, tem uma competição aí e tal, o que é ruim, porque o ideal é que todo mundo pudesse publicar bem e explicitar a sua pesquisa para que a gente trocasse mais informação. Quando a gente vai buscar pesquisa, é isso, se organize, tenta sistematizar quem já olhou o seu assunto, de que forma olhou, que resultados teve, né? Como é que é hoje, Ana, a dimensão do tamanho da pós-graduação, que a gente sabe que tem crescido muito, especificamente na área privada, né? A pós-graduação pública cresceu bastante, fomentada pelo Estado nos últimos anos, antes dessa crise de financiamentos mesmo que a gente teve, que a gente está enfrentando, que a gente tem, mas ela cresceu muito no privado. E como é que é o crescimento e como é que é o número dos periódicos, das revistas? Tem lugar para todo mundo publicar? Como é que funciona isso? Então, Cris, na verdade, não, né? Nunca teve o lugar para todo mundo, mas você tinha uma condição menos, digamos assim, uma competição menos perversa, de certa forma. E aí, lá no ano passado, quando eu fiz, né, a oficina no Seminário da Representação Discente, eu trouxe um dado que eu até não só peguei, né, para compartilhar com vocês, mas eu fui atrás dos dados para atualizar. Tem uma informação que está disponível no site da CAPES, né, sobre a avaliação da pós-graduação, que em 2013 tinha 2.893 programas de pós-graduação do mestrado. Em 2017, a quantidade foi para 3.398, e agora, o último dado da CAPES, ele não deixa claro se refere a 2018 ou 2019, mas a gente chega em 3.709 programas de pós-graduação. Então, veja, a gente sai de 2013, ali em torno de 2.900 programas, para chegar em mais de 3.700. Quase 4.000. Exatamente. E isso só de mestrado, né? Hoje a gente tem no Brasil, em todas as áreas, né, em todos os programas de pós-graduação, mais 2.456 programas que têm doutorado e mais 868 programas de mestrado profissional. Isso significa que todo esse povo está tentando publicar, e mais do que isso, né, cada programa de pós-graduação que abre pressupõe ali, no mínimo, 10 professores. Então, a gente vai tendo aí uma crescente, quando você sobe mais de 1.000 programas, né, entre 2013 e 2019, que, veja, não tem nem 10 anos de crescimento, e você tem, né, praticamente mais de 1.000, por volta de 1.000 programas a mais, só de mestrado. Então, você tem uma pressão muito grande, e essa pressão, ela se torna ainda mais intensa no momento que eu começo a ter, por exemplo, corte de bolsa para programa que tem menos do que nota 5, porque a nota 5 pressupõe você ter publicação em artigo científico internacional. Então, isso tudo vai fazendo com que essa área se torne muito tensa, né? E essa tensão, ela acaba atingindo principalmente os alunos, porque cada vez mais, né, por exemplo, eu fiz um levantamento super interessante do que já tem publicado nas teses, nas dissertações, nos artigos científicos, que é, por exemplo, um balanço que algumas pesquisas vão ter como objetivo central fazer um balanço. E isso é extremamente rico, porque, às vezes, para você conseguir fazer toda outra fundamentação, você já tem isso sistematizado. Então, esses são artigos de grande valor. Só que acaba ficando difícil você, por exemplo, na sua tese, se você faz um levantamento daquilo que já foi publicado, que já foi estudado, você dificilmente consegue, às vezes, publicar esse artigo, ou publicar esse artigo numa revista que tem uma relevância maior, porque você tem, junto com o teu artigo, mais, sei lá, 600 competindo por aquele espaço na revista.
E isso faz com que, né, você começou a fala perguntando assim, eu espero que não seja tão difícil publicar, né, a gente tem uma ideia que o mais difícil é escrever o artigo, é o que a gente ouve muito dos orientantes, assim, professora, eu não sei escrever artigo, me ajuda a escrever artigo, e claro, né, tem ali toda uma questão... Vamos dar um passo atrás na nossa conversa e eu vou te perguntar como é que eu faço para escrever um bom artigo. Primeira coisa, vamos começar porque a gente sabe que as revistas são muito criteriosas. Elas não vão publicar qualquer coisa, até porque tem uma competitividade muito grande. Então, assim, eles vão olhar os critérios. A gente vai chegar no final, a gente combinou até... a Ana já trabalhou na Fundação Carlos Chagas, né, Ana? Isso. E diretamente com publicação e tal. Então, a gente vai ter umas dicas, uns drops no final. Fiquem com a gente aí até o final. Vai ter umas dicas bem específicas do que precisa fazer e quais etapas mesmo preencher. Mas antes de qualquer coisa... deu para entender que o cenário não é muito fácil, né? É muita gente... Você falou o tamanho da pós-graduação. E só para a gente finalizar o raciocínio, tem revista para tudo isso? Tem revista para todo mundo publicar? Como é que está na nossa área aqui, na área de humanas, na área, né, na área das ciências humanas? Quantas revistas a gente tem hoje? Você tem essa informação? Tenho, das ciências humanas, na verdade, no site da CAPES, no site da Cielo, né, a gente tem ali a listagem com todas as revistas que são publicadas, né, pela base Cielo, e que estão abertas, né, algumas, o intermitente para receber artigo, mas só nas ciências humanas a gente tem 89 títulos correntes. Né, então, claro, esse número que eu falei para vocês lá de 3.700 programas de mestrado, a gente não está falando só de ciências humanas, mas de qualquer forma existe um crescimento muito grande, né, porque se cresceu no todo é porque por área também cresceu. E você tem só 89 periódicos. Esses periódicos geralmente vão ter em torno de 4 publicações por ano, né, e uma média ali de 12, 15 artigos, e aí a gente vê o tamanho da dificuldade que é, né, poder conseguir publicar um artigo. Não é impossível, mas por que é importante saber isso, né, não é assim, então desisti, não vou publicar, vou chegar para o meu orientador e falar, fui lá assistir a palestra, é muito complicado, não vou fazer. Não é para fazer isso. Os orientadores, os colegas vêm me matar depois. Na verdade, a questão é da gente entender por que muitas vezes o artigo é reprovado. E nem sempre a reprovação do artigo pressupõe que a pesquisa não é válida ou que o artigo não está bem escrito. Às vezes é só essa estrutura toda que coloca muita gente para fora, né? Acho que isso é muito importante da gente saber. Né? É um funil muito grande, né, Ana? E vamos dar um passo atrás, então, e vou te perguntar, o que a gente precisa para escrever um bom artigo? Vamos começar por aí, porque ele tem que estar... Você estava comentando que estudos importantíssimos, como, por exemplo, às vezes um estudo do estado da arte, que é esse tipo de estudo de quando você faz um levantamento muito amplo, muito completo da tua área, e vem publicar, às vezes mesmo estudos do estado da arte acabam não sendo publicados muito bons por conta dessa competitividade. Mas o que vai garantir na hora da gente escrever a importância, a relevância e na verdade, assim, o que tem que ter um artigo? Como é que eu faço para elaborar um artigo da melhor forma possível, com esse caráter científico e realmente que ele justifique, que ele seja um objeto de desejo da revista, que a revista, os avaliadores olhem e falam, nossa, aqui está muito bom. Sim. Como é que eu faço isso? Então, o primeiro ponto, e aí eu vou, né, você comentou, Cris, que eu já trabalhei, né, um tempo como assistente de pesquisa na Fundação Carlos Chagas, e o que eu vou trazer aqui um pouco para vocês, de certa forma, é a orientação que o parecerista recebe para fazer a avaliação do artigo, né, porque uma coisa é a gente escrever o artigo achando que assim, nossa, mas aquilo que eu achei é fenomenal, mas se a gente não segue algumas regras, né, uma lógica dentro da produção desse artigo, a gente muitas vezes acaba perdendo a possibilidade de publicar, não pela pesquisa em si, mas pela forma, né, então é um pouco nesse sentido que eu vou falar. Primeiro ponto é originalidade. E aí, muitas vezes, a gente entende a originalidade assim, mas eu preciso, então, estudar ou escrever um artigo que seja uma coisa que nunca ninguém pensou. Não, não é isso, até porque é quase impossível hoje a gente chegar nesse tipo de situação. Então, a originalidade, ela muitas vezes vai estar na forma metodológica como eu vou tratar aquele objeto de pesquisa, no referencial teórico
que eu utilizo, né? E aí, esse referencial teórico, sempre na análise com os dados, porque também, né, aqui cada um de nós está dentro de um programa diferente, que tem seus referenciais teóricos variados, e não é, né, por exemplo, eu uso muito como referência o Bourdieu. Não é virar e falar, então eu tenho que descobrir um referencial que nunca ninguém usou, não é isso. Mas eu preciso, junto com os meus dados, propor algum tipo de análise com esse referencial teórico que seja algo que faça sentido, que seja relevante, que venha contribuir nesse acúmulo, né, de conhecimento. Um outro ponto, muitas vezes, de originalidade, vem a partir ou dos sujeitos de pesquisa ou do local que a pesquisa é realizada. O tipo de documento que eu vou selecionar para desenvolver aquela pesquisa. Então, esses são aspectos que é aquela coisa assim, nossa, que bacana, a gente tem pouco artigo sobre isso, ou esse tipo de abordagem ainda não foi tão aprofundada, tão desenvolvida. Esse é o que eu vou escolher, de certa forma, para escrever naquele artigo, porque o artigo não é eu só reproduzir de forma resumida a minha tese ou a minha dissertação, né? Eu posso, como você falou, às vezes a gente tem muito mais material do que aquilo que cabe na nossa pesquisa, né, na publicação final da pesquisa, e eu posso fazer outros artigos desdobrados disso. Então, a gente tem que cuidar. Qual é a fonte que eu tenho? E qual é a relação que eu faço metodológica e teórica para análise desses dados, tá? Depois, na elaboração do artigo, né, o que a gente avalia quando recebe um artigo para dar parecer? A primeira coisa é a apresentação do texto. Então, assim, o texto está claro, o problema de pesquisa e os objetivos foram apresentados de forma clara e precisa, isso é fundamental. Às vezes a gente pega artigos que estão muito bem escritos, mas não aparece qual é o problema de pesquisa. E não precisa ser uma coisa assim, o meu problema de pesquisa é 2 pontos, eu coloco o problema. Mas no texto, de algum modo, esse problema precisa estar apresentado. Uma outra coisa que, em geral, os artigos pecam demais é apresentar metodologia. E aí a metodologia não é só uma questão de falar assim, essa pesquisa, trata-se de uma pesquisa, como é que aparece sempre? E tem uma descrição, daqui a pouco eu lembro o termo que é muito comum. Isso, trata-se de uma pesquisa qualitativa. E aí você fala assim, sim, o que é efetivamente uma pesquisa qualitativa? Quais foram os procedimentos que você usou para chegar nesse tipo de análise? Eu sempre comento muito com os orientandos assim, é a receita do bolo. Você tem que colocar, foram tantos sujeitos, esses sujeitos foram selecionados assim, e claro, num artigo a gente tem um limite de página, então vai ter artigo que a gente vai ter 12 páginas, vai ter 25 páginas, nem sempre a gente tem tanto espaço para colocar todo o material que a gente gostaria de apresentar. Né? Esse é um segundo critério que eu ia te perguntar aqui, depois de como fazer para publicar, mas muito legal você estar chamando a atenção a respeito disso, porque assim, tanto a delimitação do problema de pesquisa, quanto o cumprimento dos critérios, né? Eu lembro que a gente, em conversa informal, em conversa de corredor, falava de como é importante você escolher um bom título, né? De como é importante você fazer um resumo. Resumo é aquela coisa que a gente deixa para fazer no final, quando já está cansado, exausto, aí ainda tem que mandar para tradutor, ou tem mesmo você que fazer a tradução para o inglês, para o abstract. E aí já não sai mais nada, você espreme assim o bagaço da laranja, porque você já está exausto. E o resumo, que realmente você só pode escrever ao final, porque você tem que concluir, fazer, né, passar por todas as etapas do seu artigo, tem que deixar um gás, tem que dar um tempo melhor para elaborar esse resumo, porque quem for procurar nos bancos de dados vai procurar pelo resumo, vai procurar pelo título, né, Ana? Esse é um ponto, eu lembro que você comentou disso na nossa conversa, e eu falei, é muito valoroso, porque a gente não tem a ideia de quem está pesquisando, e não só para avaliação nas revistas, mas a gente vai ser encontrado pelos outros pesquisadores nos bancos de dados por esses critérios técnicos, né? Não só pelo conteúdo. Não adianta elaborar bem o conteúdo, descrever, que já é difícil, porque em 15 páginas, em 25 páginas, que normalmente é o tamanho médio aí, né, de 10, 15 a 20, 25, é difícil você exprimir
uma ideia de uma forma tão ordenada como a gente faz na dissertação, como a gente faz na tese, como a gente se prepara, mas a ideia é que sejam pílulas de conhecimento, né? Às vezes coisas que não vão entrar mesmo na sua pesquisa, mas que são relevantes. Sim, e é aquilo, né, Cris? A gente, em geral, quando vai escrever um artigo, os primeiros artigos que a gente escreve, a gente se centra muito na discussão, né, na apresentação dos dados e na discussão. Só que essa apresentação dos dados, ela não descreve efetivamente a metodologia. Então, por exemplo, eu dei o parecer essa semana, e que inclusive, assim, veio uma enxurrada, né, eu recebi 4 pareceres para dar tudo junto, agora entre fim de agosto e começo de setembro. E aí, dos artigos que eu estava avaliando, a pessoa falava assim, foram entrevistados, se eu não me engano, foram 25 diretores de creche, e desses 25 diretores, eles faziam parte de uma amostra maior, que tinha 50 e poucos, e esses permaneceram no artigo porque trabalhavam com creche, que era o foco que a pessoa deu no artigo. Então, excluiu os que trabalhavam na pré-escola. Só que a informação de que como que ela chegou, né, ou ele, sei lá, que a pessoa que fez o artigo, chegou nesse número, porque tinha gente de todo quanto era a região da cidade pesquisada. E é essa informação que falta. Né, então, a gente se centra tanto na discussão, que é a parte mais gostosa de fazer, que a gente acaba esquecendo de falar da metodologia, e é absurdamente fundamental a metodologia. E aí, mesmo na discussão, a gente deve elaborar um texto que apresente a argumentação, né, nessa correlação com os dados, e o referencial teórico. E claro, né, na hora que eu tenho essa dimensão de tudo que precisa ter no artigo, eu acabo pensando essa organização de quantas páginas, ou quantos caracteres, quantas linhas que eu vou deixar para cada coisa. E a gente tem que fazer escolha o tempo inteiro, né, escolhas do tipo, eu vou descrever mais a metodologia e vou fazer um recorte um pouquinho menor para caber na quantidade de páginas, porque se eu não tenho essa dimensão e eu não faço essa escolha, no fim das contas, o que acontece é que a chance de ser reprovado é maior. E aí vem o parecer assim, olha, a metodologia não foi descrita corretamente. Um outro ponto é apresentar os resultados e esse resultado ter uma coerência com o problema que está posto naquele artigo e com a discussão. Pode parecer óbvio isso que eu estou falando, mas não é nem um pouco óbvio, porque o que acontece? Quando um aluno, né, esteja ele em curso do mestrado, doutorado, ou tenha acabado de defender, a tendência que a gente tem é querer resumir a tese, ou fazer assim, eu vou pegar o segundo capítulo e vou transformar num artigo. Isso é super comum de ouvir, em tudo quanto é área. E aí o que acontece é que, naquele capítulo, você discutiu uma coisa mais ampla, porque você tem lá 2, 3 capítulos, 4 capítulos, apresentando o trabalho como um todo. E na hora que faz esse recorte, a gente vai ler o artigo, fica sem pé nem cabeça. Então, por exemplo, o objetivo do artigo, ele está bem delimitado, mas na hora que eu vou para as conclusões, eu apresento a conclusão da pesquisa toda, e não a conclusão daquele artigo. Esse é um dos exercícios mais difíceis de fazer. Então, por exemplo, a gente estava falando lá dos balanços, né? Bom, balanço, muitas vezes, a não ser que a minha pesquisa tenha sido um balanço, eu vou fazer ali um levantamento do que foi publicado. E falo, isso daqui ficou bacaninha, vou publicar num artigo. Faço. E aí apresento a metodologia, como é que eu cheguei nas revistas, como é que eu selecionei, os critérios de organização e tal, tudo bonitinho. No resultado, eu apresento o resultado da minha pesquisa, que o balanço foi só um pedaço da parte. Aí para quem está avaliando... Não entende nada, né? Isso, não, e assim, na melhor das hipóteses, esse artigo ele vai voltar para ser revisado, falando assim, olha, o resultado apresentado não condiz com os dados indicados, ele é maior do que os dados, então você tem que fechar o resultado. Né? Então, pensar essa coerência do artigo é muito fundamental para, enfim, conseguir ser aprovado. E eu diria que, assim, essa é a parte estrutural mesmo da concepção do artigo. Aí, os outros critérios que continuam, né, na mesma ficha em geral de avaliação, a redação.
né, se o texto está bem escrito, se usa uma linguagem adequada, se ele apresenta os conceitos, as tabelas, os quadros, ou seja, se essa parte da redação mesmo não tem maiores problemas. Depois, vai avaliar a estrutura do artigo, né, e aí a estrutura é como um todo. Então, assim, a forma como as informações estão dispostas fazem com que o leitor consiga compreender o artigo, né, existe ali um rigor nessa apresentação, nessa forma de organização, e é outro ponto que a gente muitas vezes não presta atenção, cada revista tem as suas regras. Então, tem revista que vai falar assim, use a BNT, beleza. Tem revista que vai falar, use a BNT desta forma, porque a BNT também muda. E aí a revista vai falar, olha, a gente não quer que use nota de rodapé, tem revista que não aceita o uso de imagem, quadro, tabela, tem revista que aceita, tem revista que aceita, mas você tem que mandar em arquivo separado. Exato. Então, parar e ler as normas da revista é um dos pontos extremamente fundamentais. Né? Aí, a penúltima, digamos assim, o penúltimo critério, em geral, das fichas, fala sobre essa questão das tabelas, quadros e gráficos, e aí a gente, né, como avaliador, faz a conferência mesmo, de se as somas estão corretas, se as informações estão corretas, se a informação do texto com a tabela, quadro, gráfico, são coerentes, porque isso, e aí fica uma dica até bacana para o desenvolvimento da tese da dissertação. Às vezes a gente usa alguns sistemas mesmo de elaboração, né, de tabela, de quadro e tal, de gráfico, e não necessariamente ele sai da forma precisa, porque às vezes na base tem algum tipo de erro, e muitas vezes a gente faz a atualização da tabela e esquece de atualizar o número no texto. E isso dá discrepância também. Isso é outro motivo que, assim, a depender dos problemas, volta para consertar só, ou já serve para E, por fim, que é outra coisa também, teses, dissertações e artigos, confira a bibliografia. Não dá para ter autor citado no texto sem estar na referência. E aí, quando eu estava fazendo o mestrado, eu lembro que eu sempre imprimi a referência bibliográfica, e aí eu ia lendo na tela e ia ticando mesmo, assim, tipo, apareceu, o ano tá certo, porque é uma coisa muito chata de ser feita, mas na hora que a gente vai ler o artigo e vira e fala, nossa, esse autor aqui é bacana para o meu trabalho, qual é a obra? Eu vou lá na referência e não acho, a gente entende por que precisa ter essas informações. Então, assim, esses são digamos assim, os critérios que praticamente todas as revistas mandam para os avaliadores junto com o artigo. A gente tem que preencher um formulário, normalmente numa base de dados, e aí algumas revistas permitem que a gente anexe o trabalho com comentários, se o avaliador quiser ou não, mas de toda forma você tem caixa. Então, assim, o título está adequado, a apresentação do texto está adequada, o resumo apresenta todas as informações necessárias, né, e aí vai cada um desses itens. Mesmo, né? É um checklist que vocês vão ficar passando. Ufa, você está falando, eu estou cansada aqui só de pensar no processo que eu vou passar. Dá uma respirada aqui agora, só para você respirar também, Ana, porque, gente, é muita tarefa para cumprir, para conseguir publicar, né? Primeiro internamente ao artigo, para estar muito bem escrito, e depois essas dicas todas aí que a gente nem falou de todas as da formatação, que a gente chega lá ainda. O Haroldo, no começo da nossa conversa, chamou a atenção aqui que o chat não está liberado, então eu queria, se vocês quiserem fazer pergunta, por favor, levantem a mão, sinalizem aqui, podem interromper, tá? Eu não sei se o chat está funcionando, se o Márcio estiver aí, ele dá uma espiada para a gente também, mas se alguém tiver pergunta, pode interromper, por favor, porque o interessante é a gente trazer as dúvidas. Eu tô cansada só de escutar você falar, Ana, eu já estou no doutorado e já venho acompanhando essa odisseia, o que é produzir, agora estou produzindo a tese, mas eu produzi a dissertação lá, e são muitas atividades que a gente desempenha como acadêmico, como pesquisador, né? Escrever artigo é uma delas, tem uma preparação igual também quando a gente vai apresentar um artigo, é parte da nossa pesquisa num evento, mas é importante a gente dimensionar isso, que existem critérios e que existem formas da gente fazer melhor
e da gente cumprir melhor as tarefas que são atribuídas, né? Aquelas que a gente se diz, vou publicar, então vou publicar bem. E aí você chegou num ponto, né? A gente estava ali no checklist e o avaliador lá, o parecerista da revista, vai olhar e ler o teu artigo com esses olhos bem criteriosos que você colocou. O que eu devo fazer se o meu artigo for reprovado numa revista? O que eu faço? Mando para outra? Uma coisa que eu queria te perguntar também, como é que funciona um pouco, se você puder explicar, o fluxo das revistas? Porque a gente sabe que tem revista que só aceita artigo inédito. Tem revista que aceita artigo que já tenha sido publicado, ou, por exemplo, que seja parte do capítulo da sua dissertação, mas que não tenha sido publicado. Como é que funciona, num geral? Claro, que você já deixou claro, cada revista tem as suas próprias normas, né? E se você receber, normalmente os programas mandam para a gente o link dizendo assim, olha, a revista tal está com fluxo aberto para recebimento de artigos. Tem algumas que ficam com fluxo aberto durante o ano todo, tem outras que colocam a data, olha, até dia 31 de agosto está recebendo, você tem que submeter o seu artigo. E explica um pouco para a gente como é que funciona essa questão da submissão, porque já escrevemos um bom artigo, deu para entender que o método é crucial, cumprimos a primeira etapa. Sim. Já essa abraçada larga aí de 10 quilômetros e conseguimos produzir o nosso artigo bom. Agora, como é que eu vou fazer para publicar? Não vamos nem olhar lá para como é que eu vou fazer para publicar. Como é que funciona isso de fluxo? Queria que você falasse um pouco também dessa questão do ineditismo, você começou a tratar, mas eu posso mandar o meu artigo para 2 ou 3 revistas ao mesmo tempo? E sortear, assim, quem vai publicar primeiro? Como é que funciona essa questão das regras para publicação, no geral? Então, eu acho que assim, o primeiro caminho que é importante a gente fazer é na hora que eu penso o que eu vou produzir como artigo, olhar tanto essa listagem da Cielo, que você puxa ali as revistas por área, né? E aí você já vai ver quais são as revistas. Então, no caso lá das ciências humanas, a gente tem as 89 revistas. A outra possibilidade é olhar pela própria base da Sucupira, da CAPES, né, do Qualis CAPES, que você também coloca ali por área de conhecimento, e vem uma listagem, e inclusive com essa listagem já vem a avaliação do último quadriênio. Então, se ela é A1, se ela é B2, B3, e assim vai. Claro que quanto mais alto, né, mais perto... Também. Depois a gente volta nessa dos Qualis. Sim. Então, assim, esse é o primeiro critério, né? Eu preciso ver qual é o porte do artigo que eu tenho, se ele é um artigo que tem possibilidade de ser aprovado numa revista que tem uma avaliação internacional ou não e tal, mas isso, então, depois a gente volta. Mas é o primeiro critério. A segunda questão é descobrir lá, juntei 3, 4 revistas. Você tem que entrar no site da revista mesmo, para ver se ela tem fluxo contínuo. Tem revista que ela abre chamadas temáticas, e isso é bacana quando tem ali um foco muito específico da nossa pesquisa, com uma chamada, né, que são os dossiês, porque isso possibilita uma chance maior de ser aprovado. E aí, Cris, quando você pergunta, né, sobre essa questão de se eu posso apresentar um trabalho num evento e depois mandar esse artigo, se eu posso publicar um capítulo da tese ou não, em geral, as revistas, elas nos dão orientações se você pode ou não mandar esse artigo, se ele já foi publicado em outro lugar ou em outro formato. Em geral, uma prática que, pelo menos na minha trajetória, sempre foi muito, muito importante de fazer, especialmente enquanto eu era aluna da pós-graduação, era pegar uma parte lá do meu trabalho e apresentar num evento. Podia ter texto completo ou não. No evento, eu lembro isso num evento que eu participei na Cidade do México, que foi muito interessante, porque na discussão do evento, houve alguns apontamentos que foram muito primordiais, e aí, a partir daqueles apontamentos, eu peguei esse texto que foi publicado nos anais, reorganizei esse material, fui atrás de outros dados, e aí eu mandei para uma revista. E isso não tem problema nenhum, porque, na verdade, este é o movimento de acúmulo da produção científica, né? O que eu não devo fazer é pegar o mesmo artigo, o que eu mandei para os anais do evento, não mudar nada, ou mudar só o título,
Porque tem essa ideia também, assim, eu vou dar outro título e tudo bem. Isso é autoplágio da mesma forma, né? Mas você pode pegar... A gente tem escutado falar muito sobre autoplágio. Explica também o que que é. Então, o autoplágio é quando eu pego o meu próprio texto, mudo meia dúzia de coisas e publico em um outro lugar. Então, eu posso, por exemplo, publicar nos anais de um evento, aí eu mando para uma revista, aí alguém me chama para escrever um capítulo de coletânea de livro, lá vai esse texto de novo para esse lugar, porque como a avaliação da CAPES pressiona todos nós a publicar, a gente começa a ter um produtivismo, né? O que é o produtivismo? É você precisar produzir. E a gente não tem tempo, muitas vezes, para amadurecer as coisas. Então, um dos caminhos, que é um caminho bastante equivocado, que se faz, é esse de virar e falar, não, eu pego esse mesmo texto e vou publicando em vários lugares. Né? Isso não é bacana, isso, eventualmente, você pode sofrer até alguns tipos de sanção por conta desse tipo de ação. Agora, pode criticar o seu artigo, né, da publicação. Sim. E isso tem uma questão social, né, pesada nessa história. Então, é importante que a gente entenda que eu posso fazer várias publicações sobre aquela temática, mas eu vou mudando esse texto, e mudando não é mudar uma palavra aqui, outra ali, é trazendo outros dados, acrescentando mais um referencial, fazendo algum tipo de ajuste, e aí você vai ampliando essa discussão. Como as revistas demoram muito, eu posso mandar, tem revista que já fala ali expressamente que ela não aceita artigo que esteja submetido para avaliação em outra revista. Mas tem revista que não coloca isso. E aí eu posso mandar para 2, 3 revistas que não colocam isso, e aí, por exemplo, vai ser aprovado na revista A. 10 dias depois, a revista B me fala assim, o teu artigo foi aprovado para publicar na nossa revista. Aí eu preciso escrever para eles, falando assim, olha, eu agradeço, mas esse artigo ele foi publicado, ou vai ser publicado na revista X, então eu abro mão dessa submissão. E a revista vai pegar outro artigo lá avaliado e aprovado também. Né? Então, tem revista que permite isso. Em geral, as revistas B2, B3, B4, B5, elas são mais flexíveis nesse tipo de recebimento. Tá. Legal. Não, é importante entender esse fluxo, é importante entender esse fluxo. Claro que o mais importante é você ir nas regras da revista e se atentar para não submeter de forma equivocada ou não acabar perdendo essa fila aí, né? Olha, temos 2 colegas aqui perguntando. Labruna, que levantou a mão, vou passar a palavra para o Labruna, e em seguida para o Antônio. Tá bom? Labruna, tá por aí? Oi, bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Eu tenho uma pergunta, por gentileza. A professora está falando sobre ineditismo, né, e autoplágio. Eu queria saber se aquele aluno da pós-graduação, do mestrado e doutorado, que tem dissertações em pós-graduações lá dentro, né, monografias, né, em dissertações, em monografias de especialização, eles podem pegar esses trabalhos que nunca foram publicados em lugar nenhum, que não estão em repositório nenhum, se ele pode converter essas monografias de especialização em artigos e se eles são, assim, considerados inéditos, afinal, nunca foram publicados. Sim, se ele nunca foi publicado, é possível, né? A única questão é cuidar disso que eu apresentava antes, né? E, eventualmente, se ao longo, né, dos primeiros semestres, aí das disciplinas que vocês já estão cursando, você tem um outro referencial teórico, você tem a possibilidade de aprofundar um pouco mais esse texto, é interessante também, porque tem uma questão que o formato de uma monografia, né, de um trabalho de conclusão de curso, ele, em geral, não vai ter o mesmo formato do artigo. Então, por exemplo, o artigo, muitas vezes você tem ali, eu não vou lembrar agora em caracteres, mas é o equivalente a 4, 5 linhas que você vai fazer o resumo. E o resumo de uma monografia pode ser de meia página, um pouco mais de meia página. Então, sempre a gente precisa fazer algum tipo de ajuste, né? Mas não tem problema, se ele não foi publicado, né, nem no site da instituição, nem em nenhum tipo de repositório, ele pode ser colocado sim, sem problema nenhum. Tá bom, obrigado, professor. Imagina. Vou passar a palavra para o Antônio agora, Ana. Bom dia. Bom dia. Nessa questão do Qualis, ainda existe o Qualis livro,
Se eu, nos meus artigos, eu não consigo publicar em revista, vale a pena eu juntar e organizar um livro, que a editora disse que existe esse Qualis livro, ou isso é perca de tempo e perca de dinheiro? Então, Antônio, o Qualis Livro, ele está no limbo, porque o que aconteceu? Houve um movimento, especialmente nos 2 últimos quadriênios, muito forte dos professores e dos alunos se organizarem para fazer esse tipo de coletânea, porque os livros, eles tinham, né, se não me engano, 4 avaliações, e se você tinha um capítulo de livro com um Qualis intermediário do Qualis Livro, ele corresponderia a um artigo científico, se eu não me engano, B3, B2, então ele tinha, eu acho que era B2, então tinha uma validade ali, especialmente para os professores, porque era uma forma de você sair desse afogamento que são as revistas científicas. Só que o problema é que a CAPES não consegue, e aí a gente não vai entrar nesse mérito, mas não consegue fazer a avaliação dos livros, porque como é que funcionava? No final do ano, a gente faz o preenchimento da plataforma Sucupira, e aí eu escrevi 3 capítulos em livro, e eu tinha que mandar os 3 livros para a CAPES avaliar. O outro professor tinha escrito mais 1, o outro tinha escrito mais 3. Então, chegava um volume de livros absurdo. E o problema é que isso acabou abrindo uma frente para as editoras em publicação. Então, vocês já devem ter recebido coisas do tipo, publique sua tese, faça o seu livro autoral conosco, e aí você paga, aí vai ter uma variação muito grande, né, mas você paga, assim, de, sei lá, 2, 3 mil reais até 20 mil reais, que não tem mais avaliações. Que era diferente quando a gente mandava uma proposta de livro para as editoras, né, cada um dentro da sua área, mas para as editoras consolidadas, e essas editoras faziam uma avaliação de pares também, que nem funciona da revista. Então, hoje, especialmente para quem é aluno, vale, porque a avaliação de publicação dos alunos, ela não exige critérios tão altos quanto os professores. Mas o que a gente precisa pesar é se financeiramente isso tem sentido. Porque o que muitas vezes acontece é que a gente paga lá, você junta vários autores, cada um vai pagar 2, 3 mil reais para publicar, e aí você vai receber 40 exemplares. E aí o que você vai fazer com esses exemplares? Você vai vender de porta em porta? Então, é preciso pensar, né, não só do ponto de vista da publicação em si, mas que tem uma indústria aí por trás dessa questão da publicação dos capítulos de livro, que vem por esse produtivismo exigido da pós-graduação. Eu não sei se eu respondi muito bem o que você esperava, mas é por aí. Deu conta, Antônio? A gente pode, esses assuntos nunca se encerram, mas é muito legal. É porque eu comecei a fazer esse tipo de coisa com meus alunos da graduação. Para mim, talvez não sirva, mas para eles tem sido assim uma vantagem, né? Esse aqui, por exemplo, ele é um e-book e que a gente ganha alguns impressos. Mas isso são resultados do trabalho de TCC da graduação, né? Interessante. Então, mas esse nível é interessante. Dificilmente vai conseguir entrar numa revista, por melhor que seja. Então, é uma possibilidade, até porque a gente muitas vezes usa esse material para aula, indica de um aluno de graduação para ler o trabalho do outro aluno, então tem uma circulação restrita interna que é interessante. Sim, uma possibilidade, né, Ana? Vamos passar Sim. a palavra para o Haroldo agora. Bom dia, Haroldo. Tá por aí? Estou sim, bom dia. Bom, professora Ana, colegas, Cristiane, obrigado, parabéns. Eu acho que isso aqui tinha que ser obrigatório para todo mundo que entrou, o cara só pode assistir aula a partir desse momento aqui. Então, acho extremamente importante, tá? Para Cristiane, eu queria dizer que quero ver como compro uma camisa descolada dessa aí, uma camiseta da APG, para ajudar a entidade também ficar descolado assim, deixar de ficar careta numa sexta-feira como eu estou hoje. E para a professora, fantástico, estou de verdade impressionado com tanto conhecimento em tão pouco tempo que você passou.
Adorei a história que você mencionou do Pierre Bourdieu. Vou tomar a liberdade depois de mandar um e-mail para você, se você tiver tempo, me responder sobre um tema específico. Claro. Mas a pergunta sobre o assunto é: como é que eu tenho certeza que a minha tese é inédita? Eu tenho que fazer algumas consultas. Quais são as consultas que eu tenho que fazer? Mas não é só essa pergunta. Publicar em inglês ajuda? Abre mais espaços? E como eu faço, já que não domino a língua de Shakespeare suficiente? A gente tem colegas, por exemplo, da área de línguas que estudam inglês, que a gente podia fazer essa união de esforços para melhorar o programa. Eu estudo nas ciências sociais aí da casa, tá? E por último, eu estou aqui com uma tese que foi premiada, inclusive, de uma colega da USP, a Camila Rocha, que falou menos Marx e mais Mises, uma gênese da nova direita brasileira, e espetacular. Só que ela usa uma coisa que eu imaginei assim a minha vida inteira que estava errado. Por exemplo, ela escreve alguns pedaços em primeira pessoa. Minha intenção, na conclusão, tá? Minha intenção foi apontar, e o eu está presente em diversas partes do texto. Pode ou não pode? Tá, vamos lá. A primeira questão, né, o ineditismo da tese, a gente, geralmente, quando os alunos entram, seja mestrado, seja doutorado, a primeira coisa que vai ter que fazer é olhar o banco de tese e dissertações e fazer ali uma busca no Cielo para ver se a temática que você ou o aluno quiser estudar, o que já tem produzido. Né, era o que eu falava, assim, a gente dificilmente vai achar uma coisa que nunca ninguém pensou na vida, até porque a gente tem esse volume todo de gente pesquisando só no Brasil, né, quando a gente vai para o mundo, isso se amplia. Então, a primeira coisa é isso. Agora, é inédito, eu estudei a questão do fracasso escolar do ponto de vista dos alunos, bem grosso modo, tá, numa região periférica de São Paulo, eu defendi em 2009. Se hoje você virar para mim e falar assim, olha, eu sou professor da rede e eu estou olhando isso daqui, eu acho que mudou, eu quero pesquisar de novo, isso é inédito? Por que é inédito? Porque você vai, de certa forma, atualizar os dados, ou você vai verificar, entre 2009 e 2019, por exemplo, quais foram as mudanças nessa determinada situação, as questões relacionadas lá à prática pedagógica, teve alteração ou não? É um trabalho inédito, né? Então, o ineditismo, ele pode vir, o mesmo objeto ser estudado com outro referencial teórico, com outra estrutura metodológica, com outra origem de fonte. Então, se eu estudei antes com crianças, eu posso estudar com adolescentes, eu estudei em escola rural, agora eu quero estudar em escola urbana, eu estou dando exemplo da educação porque eu sou da educação, mas você pode, no mesmo objeto, chegar para fazer a pesquisa científica de formas variadas. Então, o ineditismo está nisso. E é desejável, tanto na tese, quanto eventualmente num artigo, falar, olha, fulano, ciclano, beltrano já pesquisaram sobre isso e analisaram dessa e daquela forma, fizeram tal ou qual abordagem. E a proposta desse artigo, ou dessa tese, dessa dissertação, é analisar a partir dessa outra perspectiva. Então, a gente pontua qual é o lugar do nosso objeto, né, se eu estou, o que diferencia a abordagem que eu estou dando das outras abordagens, tá? Então, essa é a primeira forma de eu garantir esse ineditismo. O outro aspecto, quando você fala da publicação em inglês, sim, sem dúvida, até porque se a gente consegue ter textos produzidos em outra língua, dependendo da área, por exemplo, na área das ciências sociais, a produção em francês também é sempre muito bem-vinda. Então, se eu tenho o domínio de outra língua, eu posso sair desse fluxo das publicações das revistas nacionais e ir para uma revista internacional, que ela é qualificada no Brasil, porque essa qualificação, ela tem sido ampliada, né, inclusive pareada com os países, com os outros países. E aí, eu saio dessa estrutura nacional de que a maior parte de nós, até por falar língua portuguesa, acaba produzindo só no Brasil. Às vezes, a gente acaba se arriscando em Portugal, e é interessante porque, por vezes, o parecer em Portugal vem que o texto está escrito em português brasileiro, porque não é o português. Eu já recebi um parecer de um artigo meu, assim, como está escrito em português? Mas e aí eles decidem se eles vão fazer a tradução para o português de Portugal
ou se eles colocam uma nota, alguma coisa assim. E tem revistas internacionais, inclusive, que aceitam artigos em algumas línguas, e eventualmente pode aceitar em português, espanhol e inglês, francês. Então vale a pena, especialmente na América Latina, tem algumas revistas que aceitam um artigo em espanhol ou português, né? E a gente sai desse fluxo das revistas brasileiras. O que, em geral, a gente acaba falando, indicando para os alunos, é procurar colegas que façam a tradução de artigos, né? Isso é pago. E isso é pago e é problemático porque muitas vezes a gente não tem a condição financeira suficiente para pagar, porque é o trabalho da outra pessoa, né? Então, mas eventualmente sim, eventualmente você pode pedir para um amigo que domine, se você mesmo não tiver esse domínio, para fazer a tradução e depois pagar a revisão, que é menor, a gente vai gastar menos fazendo uma revisão numa segunda língua do que fazendo a tradução, mas são caminhos, de certa forma, que a gente usa para conseguir fazer essas publicações no exterior. E quando você fala, né, na tua terceira questão, sobre escrever em primeira pessoa, não é proibido, mas tem muitos lugares que vão voltar falando assim, olha, por favor, né, use ali um sujeito indeterminado, que esta pesquisa visou tal coisa, o objetivo desta pesquisa, e o sujeito é a pesquisa, né, mas não tem nada de mal nisso. Eu particularmente não gosto da primeira pessoa, assim, de usar o trabalho em primeira pessoa, porque dá um tom quase que se não fosse científico, né, mas se eu estou apresentando a parte do meu trabalho que diz respeito à minha trajetória, então, por exemplo, fui professora da rede nos anos tais e tais, e por conta dessa experiência, eu vivi tal situação que desencadeou esse problema de pesquisa. Isso tem que ser em primeira pessoa, porque eu estou falando sobre a minha trajetória e chega nesse problema, nessa questão. A outra coisa é virar e falar assim, eu entendo que Bourdieu disse tal coisa. Eu acho que fica estranho isso, mas não tem uma norma que te proíba escrever dessa forma, mas ela, por vezes, acaba fechando portas, né, como você falou, esse trabalho foi premiado, então, vocês podem virar e falar assim, tá falando bobeira, porque se o trabalho foi premiado é porque pode, mas você vai ter em outros espaços, a depender do que é a justificativa, por exemplo, de recusa de um artigo, assim, ele está escrito em primeira pessoa. Ponto. Né, então, eu acho que vale a pena cuidar, até para ver qual é o grau de rigor que esse texto demonstra. Às vezes tem um rigor enorme na análise, e é só na questão da escrita que isso muda. E pode mandar, entre em contato comigo, vou ter o maior prazer de conversar. Obrigada, muito obrigado, Ana. viu? Respondido depois o e-mail da professora para vocês entrarem em contato. É muito legal, a ideia é essa mesmo, a gente criar pontos aqui também. Eu vou passar a palavra para o Marcelo agora, tá? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Cristiane, bom dia a todos, bom dia, professora. Bom dia. Primeiro eu faço minhas palavras do Haroldo, porque eu sou um exemplo vivo de todos os exemplos que a senhora deu, professora, de dificuldade de fazer a publicação de um artigo. É muito necessário os alunos eu sou das sociais, tá? Ter esse tipo de oficina, porque eu, por exemplo, fui aprendendo na unha. Eu peguei, por exemplo, um capítulo da minha dissertação e pus para fazer o teste numa revista. A resposta foi a que a senhora deu. Olha, aqui o artigo me parece algo de uma coisa maior. Eu tive que reelaborar. Agora eu consegui publicar, mas eu tenho seguido outro caminho, eu tenho publicado fora, principalmente revistas que aceitam espanhol e português. Uma outra agora, eu terminei a disciplina, inclusive o Haroldo, nós fizemos junto, né, Haroldo, com a Rose, e o artigo que eu fiz, ela falou que era passível de publicação, mas faltava exatamente o quê? Qual é o caminho que você levou, Marcelo, para chegar à tua conclusão, que é a metodologia? Aí Sim. Ela falou, assim que você conseguir colocar isso, você pode pôr para publicação. A questão é,
O que eu estou querendo pôr? Eu faço doutorado, eu estou querendo testar a minha tese, tentando publicar alguns não capítulos que ainda não estão prontos, mas que de alguma forma farão parte da tese. Isso também é válido, professora? Ou é melhor eu fazer isso depois de defendido? Porque o que eu tenho feito? Eu tenho apresentado muito de alguns resultados da minha tese em congressos e seminários, inclusive fora do país, que parece que o momento que a gente está vivendo da conjuntura política, ele está mais propício ao pessoal de fora estar ouvindo a gente. Sim, não tem problema nenhum, e era isso que eu comentava agora há pouco com a Cris, né? Eu acho que é um exercício bastante interessante e válido, no sentido de você apresentar nos eventos, ver a discussão que foi lá, fazer os ajustes necessários, manda para a revista, né, independente do artigo ser aprovado ou reprovado, você recebe o parecer. Então, esse parecer, mesmo que ele seja aprovado, com esse parecer, isso também pode te dar elementos para ir aprofundando essa argumentação da tua tese, né? E são excertos, são pedaços, né? Um recorte parcial de dados, pelo que eu entendi, que você estaria interessado em fazer a publicação. Então, isso não vai tirar o ineditismo da tua tese, porque também isso seria um problema, se você já publicou tudo antes, o que sobra para a tese? Né, a tese, de certa forma, é a junção, é o emaranhado dessas pequenas publicações, digamos assim, né, dessas frentes que você vai abrindo. E isso é bastante interessante. Você faz uma colocação que na hora me veio como a diferença entre áreas é muito grande, né? Quando a gente vai para a área da saúde, cada passo que eles dão, eles publicam um artigo. E isso faz com que as pessoas da área da saúde tenham uma publicação altíssima, que para a gente que é das ciências humanas e sociais é onde está o maior nó, porque a gente não consegue fazer no mesmo passo. E isso não é um problema de modo algum. Então, assim, eu consegui identificar um pedaço da cadeia do DNA do coronavírus, publico o artigo. E aí o outro vai fazer a outra parte, publica outro artigo. E você tem o resultado a partir dessa junção toda. A gente, nas ciências humanas e sociais, tende a só publicar quando a gente já tem algum tipo de análise, quando a gente já tem algum tipo de síntese. Não dá para falar assim, olha, recolhi os dados de 5 sujeitos, vou publicar um artigo, porque você precisa analisar, né, que é a coleta de dados das outras áreas também. Então, quando você propõe, né, pegar esses materiais parciais, organizar em artigos e publicar, eu acho que tem uma validade muito importante, só tomando esse cuidado para não publicar todo o material que você tem, mesmo que seja separado, e isso acabar com o ineditismo da tua tese. Na dissertação não tem problema, mas na tese é importante esse ineditismo também. Tá, ok. Obrigado. Imagina. Muito legal, acho que deu conta, né, Marcelo? Legal vocês dividirem vocês aqui. Legal a falar do Haroldo. É bacana a gente ter o retorno, saber se essas oficinas e os temas que a gente está propondo são legais, porque a gente quer trazer coisas úteis, é tanta tarefa que a gente tem que cumprir, é realmente difícil estar na pós-graduação. Entrar é difícil, eu brinco que entrar na pós-graduação é difícil, mas sair é mais, né? Sair com os resultados, com o artigo publicado, com a tese defendida, é muito mais difícil sair da pós-graduação do que entrar. Tá todo mundo rindo aqui, ó, balançando a cabeça que sim. Todo mundo aí nessa piscina gelada aqui, junto, né? O Labruna acho que pediu a palavra novamente. Labruna, você tá por aí? Então, sim. Professora, por gentileza, fugindo só ligeiramente do tema, que acho que está acabando, mas é que a senhora falou um negócio que eu... Como que é essa questão da live, do Lattes, e também quem que pode colocar? É o palestrante principal ou também o professor? Como funciona, por favor? Então, pelo que eu vi, vocês vão ter, né, uma oficina específica para isso, eu descobri no Fuçando, tá? Você consegue colocar tanto como o palestrante, né, a pessoa que foi convidada para falar, quanto como mediador. Né, tem um campo ali de redes sociais, e aí você coloca a temática, quais foram as pessoas que participaram, e o link da live. Legal, obrigado. Vou complementar
vou complementar a fala da professora. Na segunda-feira, a gente também foi pesquisar isso, porque quando abriu a quarentena, né, quando a gente foi para o isolamento social, a gente começou a produzir uma série de eventos, e a ideia é fazer eventos agora que sejam eventos acadêmicos, que tenham validade, porque, afinal de contas, a gente vai ficar um semestre, um ano, talvez, sem produção, não dá, né? O meu programa, por exemplo, faz um seminário anual lá, e a gente vai migrar, inclusive, para o online, ele vai acontecer em setembro. Como que a gente classifica isso? Como é que a gente insere isso no Lattes? Segunda-feira, gente, dia 31, com a professora Elisângela, vai vir explicadinho, porque são coisas práticas que a gente tem que fazer e que a gente não tem onde aprender, né? Na verdade, quebra a cabeça, às vezes, conversando com colegas. Enfim, Gustavo acabou de entrar aqui, Gustavo Chiguetomi. Bom dia, Gustavo. Você quer fazer a sua pergunta? Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Viu, queria... É que assim, né, também, né, a questão do próprio... Né, é que assim, né, que você falou do currículo também, né, dizer a verdade do currículo, né, antigamente né, tem ministro aí mentindo no currículo, né, então, dizer a verdade, né, sobre as lives aí, né, bom, e outro comentário aqui, no caso, né, bom, brincadeira essa parte, né, no caso, sei lá, é que vocês falaram da questão do Qualis, no caso, e que assim, né, também quem vai entrar no pós agora, né, ou quem está pretendendo fazer pós, doutorado, sei lá, em qualquer área, né, eu sou do direito, no caso, né, já tem que mais ou menos pensar mais ou menos onde vai publicar, na verdade, já tem que fazer isso antes, né, porque como vocês falaram que demora para publicar, né, não sei se seria uma boa ideia, assim, tudo, já pensar no que vai escrever, né, quer dizer, você falou de citou tantas revistas assim, ideias, né, temáticas, né, que a gente sabe que tem, né, então, eu queria seu comentário sobre isso, professora Ana. Obrigado. Sim. Então, sobre as revistas, é aquilo, né, eu acho que a gente sempre entra na pós-graduação com algum tipo de intenção de pesquisa, a gente, eventualmente, até no percurso, faz mudanças, faz algumas alterações, mas a gente tem uma ideia sobre. E, de certa forma, as revistas que a gente usa para consultar, né, para buscar lá os referenciais, para levantar o que já tem produzido na área, a gente sempre deve olhar lá para os autores, sobre os autores, como publicar. Na hora que eu entrei para ver um artigo, eu falei, nossa, esse artigo é bacana, deixa eu ver como é que funciona a publicação nessa revista. Porque às vezes tem chamada aberta, às vezes a gente já vê quais são as normas daquela revista, e se ela serve ou não serve naquele momento para a gente publicar. Então, a gente já ganha o tempo de fazer esses dois mapeamentos, né? Eu estou procurando artigo para a minha dissertação e para a minha tese, mas eu também já vou explorando esse espaço das revistas. Em geral, a gente não consegue, no primeiro semestre do mestrado, às vezes mesmo no final do primeiro ano, já ter um artigo pronto para publicar, porque precisa disso, né? Você tem que ter a metodologia, você já precisa ter resultado. A gente não manda uma proposta para a revista aprovar ou não e depois a gente desenvolve, que muitas vezes acontece isso em evento. Mas eu já posso ir pensando que eu tenho que fazer isso. Então, em paralelo, eu já vou ali fazendo esse tipo de pesquisa, de busca, para ganhar tempo, né? Eu acho importante, Ana, só pontuar para o Gustavo também que perguntou, e aí você me corrija, por favor. Você disse que existe um critério da CAPES de que nós somos avaliados, né, como pós-graduandos, pelos 5 anos adiante. Então, a partir... terminei o meu mestrado, terminei meu doutorado, nos próximos 5 anos, tudo que eu produzi ainda ingressa, ainda pode ser devolvido para o programa. Os programas costumam pedir essa ficha produtividade ano a ano, né? Para saber se você publicou livros, se você está lecionando em universidade, em escola, se você publicou artigo, está participando de evento. Isso. Mas é muito importante demarcar também, Gustavo, que não adianta você vir com um artigo publicado antes. Aí você me corrija, né? Porque coisas que você publicou antes de ingressar no mestrado não vão valer. Então, se eu tenho um artigo da década de 90, ele vale lá para o seu currículo Lattes. Mas, por exemplo, se o seu programa de pós-graduação determina que você deve publicar 2 artigos para que você possa qualificar, ou que você deveria, né, tenha um indicativo, não adianta você usar material antigo. Então, essa antecedência não pode ser tanta também, tem que ser, como a Ana falou, quase que concomitante com a sua entrada. E entendendo essa questão de fluxo também.
Porque uma produção antiga não vai ter validade. Você tem que estar matriculado no doutorado, você tem que estar matriculado no mestrado, e aquela publicação tem que ser... Então, eu ingressei em 2020, então eu publiquei em 2020. Publicação de 2019, de 2018, não vai valer como produção para o mestrado. Acho importante uma coisa. Ela vale para o teu currículo Lattes, ela faz parte daquilo que você já produziu na vida, mas para essa exigência do momento, porque eu sei que tem alguns cursos que pedem, né? A gente tem que cumprir alguns requisitos, como a própria proficiência, para poder qualificar. No mestrado em uma língua, no doutorado em 2 línguas. E tem programas que pedem publicação de artigos. Justamente dentro dessa lógica que a gente pode, inclusive, um dia discutir só isso aqui, essa lógica produtivista, que a gente quer pesquisar e que a gente quer trazer a conhecimento dos colegas os resultados, isso é óbvio, senão a gente não estava aqui, a gente quer o reconhecimento dos nossos pares daquilo que a gente está produzindo, né? Como o próprio Marcelo falou, olha, eu queria testar a minha tese, a gente faz isso o tempo todo, né? A gente quer discutir o nosso assunto, a gente põe um conhecimento de pé quando a gente põe ele à prova dos nossos pares, e isso é muito legal, isso é fazer ciência. Isso dá, assim, para mim, até um frio na espinha, é uma coisa gostosa de você ver, né? É você ir constituindo por camada, e inclusive quando você confronta coisas que derrubam a tua tese, que jogam no chão a tua hipótese, e você fala, caramba, mas eu tinha certeza que era assim. E aí, de repente, você chega no final da tua pesquisa refutando a sua hipótese e não confirmando, que é um excelente resultado, né? Que é um excelente resultado também, se você conseguir colher isso ao final. Mas eu acho importante pontuar essa questão, porque é uma discussão grande que a gente pode fazer, essa do produtivismo, do porquê que a gente tem que publicar tanto, porquê que a gente tem que cumprir, e ainda mais em tempo de pandemia, que está bem difícil a gente focar, concentrar, as pessoas todas estão tendo aula online, é muito mais exaustivo, né? Então, tem muitos assuntos para a gente discutir ainda, eu espero que tenha sido bacana, quero saber se tem mais alguma pergunta, quem quiser levantar ou falar, faça agora, a gente está se encaminhando já para o nosso final, Ana. Aí eu vou passando a palavra para você, ver se nenhum colega quer perguntar. Nossa, e agradecer muito. Eu ainda tenho muitas dúvidas, mas já vamos pensar. O Haroldo pediu a palavra. Eu não consigo não dizer. Muito obrigado. Reitero aqui a questão de que isso tinha que ser meio que obrigatório para todo mundo. A professora foi excepcional. Obrigado, APG. E o que é mais interessante é que passou-se esse tempo todo e, nossa, precisava de muito mais para a gente esclarecer mais coisas. Mas eu espero que tenhamos outros aí, tá bom? Muito obrigado aí a participação de todos. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Marcelo, acho que pediu a palavra também. Só agradecer, professora Cristiane, o Márcio, vocês que reavivaram a APG aí. Eu estou na PUC há um bom tempo e a APG acho que ficou 5, 6 anos parada, né? E a importância da gente ter vocês aí, tá? E também quero uma camisa dessa, viu, Cristiana? E obrigado, professora. Muito boa a aula, viu? Muito boa mesmo. Esclareceu bastante coisa que acho que vai clarear as próximas tentativas de publicação aí. Obrigada. É sempre muito bom ter esse retorno. Ana, passo a palavra para você. Tá, Cris, antes de agradecer e de encerrar, né, você tinha comentado que eu ia dar algumas orientações finais. Tem cuidar, né? A Cris, durante a fala, colocou isso, mas cuidar do título, do resumo das palavras-chave é extremamente fundamental. Tá? E por que é extremamente fundamental? Porque quando a gente vai usar os buscadores lá no Cielo e todas essas bases de dados, esses buscadores eles vão atrás das palavras-chave. E aí, até em outro momento eu comentava com a Cris, que a gente às vezes faz aquele título super cheio de história, para fazer o título diferentão, e aí ninguém nunca consegue achar o bendito do nosso trabalho. Ou eu olho aquele título e eu não faço ideia do que está sendo discutido no material. E eu imagino que vocês, né, em algum momento da pesquisa, tenham feito aquele levantamento de olhar o resumo, seja de artigo, seja de tese, dissertação, para ver se vai ler, se não vai ler, né, aquela coisa de como é que eu vou peneirando, o que eu vou usar, o que eu não vou. Então, cuidar do título, né, as palavras que você coloca no título, as palavras-chave,
tente, claro que às vezes a gente precisa usar as mesmas, mas se puder, amplie essas palavras-chave para além daquilo que já está escrito no título, porque ela dá uma visibilidade maior para a busca que você está, né, eventualmente fazendo. Geralmente a gente pode usar 5 palavras-chave. E no resumo, colocar todas as informações necessárias, né? O que são as informações necessárias? Qual é o problema? Qual é o teu objetivo geral? Quais são os objetivos específicos? De alguma forma, quais são os principais autores que você vai fundamentar a tua argumentação e dar algum indício da metodologia, né? Isso em 5 linhas. É super fácil de fazer. Como a Cris falou, a gente está sempre no final, cansado, você não aguenta mais. É lá 11h40, você tem que mandar o negócio até meia-noite e você precisa escrever o resumo. Isso é a praxe. E nessa hora a gente acaba descuidando do resumo, e é muito importante a gente ter esses elementos todos no material. E por fim, a gente também, né, e isso é muito comum acabar esquecendo, se vocês tiverem algum tipo de financiamento em pesquisa, coloque a instituição que financiou, ou se as normas da revista já não pedem para você colocar, porque normalmente vem lá, por exemplo, Ana Paula Ferreira da Silva, PUC São Paulo, CNPq, né, na época que eu estava fazendo mestrado, doutorado. Se não, né, se a revista não coloca isso, você abre uma nota de rodapé e agradeça a agência de fomento, que isso é importante, tanto do ponto de vista legal, né, de você mostrar que aquela pesquisa foi financiada, mas também é uma forma da gente dar visibilidade da importância do fomento dentro da pesquisa. E aí tem, né, um ponto que eu sempre falo para os meus orientandos e que eu acho que é importante, que a gente normalmente não dá muita atenção, é evitar expressões como atualmente, nos últimos anos, há pouco tempo, porque elas não são expressões precisas, né? A gente, quando publica, tem uma ideia muito clara de que as pessoas vão ler esse artigo hoje, e nos últimos anos significa de, sei lá, 2016 para 2020, só que o nosso texto pode ser lido em, sei lá, 2070. E nos últimos anos, quando a gente estiver em 2070, a pessoa não necessariamente tem dimensão de quando foi o ano daquela publicação. Né? Pense em quantos autores a gente usa que escreveram lá em 1870, mas o livro, a revista que republicou, é de 2010. E aí você vê lá Durkheim falando nos últimos anos, e a publicação de 2010. Né? Durkheim a gente sabe em que momento viveu, mas os outros autores, como nós, muitas vezes não. Então, colocar informações assim entre os anos de 2016 a 2020 traz uma precisão maior para o artigo, que eu acho que é bastante importante. E ficar atento, que esse, assim, é a última dica. O Word, as bases que a gente produz os nossos textos, elas vão marcando o nosso nome nos comentários, no arquivo do Word e tudo mais. Tenham muito cuidado com isso, né? Isso acaba com o duplo cego, porque eu recebo o texto, quando eu vou avaliar, a revista tira o nome dos autores, e tenham cuidado também com expressões do tipo, na minha tese, Silva 2020, porque isso eventualmente, Silva é mais difícil, né, porque somos uma família muito grande, mas alguns autores é muito fácil de identificar. Então, tomem cuidado com isso e coloquem, né, na tese de Silva, beleza, é a mesma informação que você está dando, mas para o duplo cego, isso não passa, né, se eu coloco na minha tese, de certa forma eu identifiquei o texto. Então, tomem cuidado tanto com essas expressões, quanto façam lá todos os procedimentos que, em geral, as revistas orientam, para tirar essas marcações de texto que podem indicar autoria também. Agradeço demais, Cris, pelo convite, né, agradeço a Cris, mas em nome de toda a APG, né, a possibilidade, a parceria que a gente sempre tem. Para quem né, acompanhou aqui com a gente, eu estou super à disposição, eventualmente outras questões que vocês queiram tratar, entrem em contato. Não dá para falar, a gente se encontra pelos corredores, porque por enquanto não tem corredor, mas a gente se encontra pelos e-mails, pelas outras formas de contato. Muito obrigada mesmo. Corredor. Exatamente. Corredor, e a gente fica muito feliz de você ser habituê dele, de você sempre aceitar os nossos convites. É a nossa hora de APG também agradecer essa parceria.
E a gente tem que ser muito claro, porque quando a gente entrou em isolamento social e a PUC migrou as atividades todas para online, uma coisa era a gente fazer as aulas aqui nesse ambiente seguro do Teams, com os alunos cadastrados e tudo. E outra coisa foram os eventos que a APG fez e convidou vocês, e a Ana topou e esteve lá com a gente, que eram em redes sociais, uma coisa aberta. A gente se lançou em mar aberto e revoltoso, junto, de mãos dadas com os professores, né, palestrantes que toparam com a gente tem que agradecer muito, porque é bem bacana ter a avaliação daquilo que tem sido bom para vocês, do que seria útil. Eu já tirei mais umas 10 perguntas aqui, já vou propor a gente fazer uma rodada 2 só de publicação de artigos científicos, Ana, só para falar de duplo cego, por exemplo, que você citou aqui no final, vão surgindo vários temas que a gente não conseguiu, não teve tempo de abordar, porque realmente é complexo o entendimento, né, do funcionamento dessas publicações todas. Então, sabendo que é um assunto interessante, a gente traz de volta para vocês, sim, em outras oportunidades. Queria agradecer, então, Ana, a tua presença sempre com a gente, especialmente hoje, dividindo esse conhecimento, partilhando esse conhecimento que você tem, que é muito rico, e muita generosidade da sua parte partilhar isso com a gente aqui, integrando não só, né, o nosso programa de educação, porque essa oficina foi dada originalmente lá para o nosso programa, mas todos os programas, vendo colegas dos outros programas de pós-graduação, dos outros PPGs aqui, isso é muito bacana. Fica gravado esse vídeo, então, para quem quiser assistir depois, ele vai ser postado no nosso canal do YouTube. Então, é realmente disseminação de conhecimento, aquilo que os colegas do Haroldo, o Marcelo comentaram, o Antônio, o Gustavo também, de que a gente dividir, né? A gente está integrando os programas todos, porque é um assunto comum a todo mundo, é um assunto que todo pós-graduando deveria ser informado, deveria, como o Marcelo mesmo falou, a gente aprende a fazer na unha, e aí é muito difícil, porque a gente aprende com os erros, e às vezes a gente está num momento em que já não pode mais errar, você está para qualificar, você está para defender, para sair. Então, é de muita validade todas as informações que você passou para a gente hoje, Ana. Então, assim, nosso agradecimento mesmo pela parceria, agradecimento a todos os colegas que participaram, que deixaram esse encontro mais rico ainda, com as suas vivências, contando das suas publicações, contando das suas vitórias e dos seus tombos também, porque a gente vai dividindo e vai crescendo junto. Já estamos animando, vamos fazer uma nova edição aqui dessa camiseta, viu? Pode deixar, queremos todo mundo aqui literalmente vestindo a camisa da APG, como a gente tá. E o convite fica também para integrar o grupo. Venham participar das nossas reuniões, a gente tem GTs, GT acadêmico, GT político, venham fazer parte, porque a elaboração desses eventos, inclusive, acontece no âmbito desses grupos de trabalho, né? Então, venham participar. Se estão na pós-graduação, mas eu tenho pouco tempo disponível. Ninguém tem tempo na pós-graduação, mas a gente arranja um tempinho para fazer as coisas, para participar da representação docente do nosso programa, da APG, assim, é um trabalho muito colaborativo, muito gostoso, e a prova é esse evento que a gente acabou de fazer hoje aqui, como foi, né, a prova de esse esforço de tanto, e apesar de toda a dificuldade que estamos passando, a gente tem a possibilidade de criar novos caminhos, né? Esse é o nosso corredor da PUC por enquanto, gente. Essa é a nossa prainha. Essa é a nossa prainha. Queria agradecer a presença de todo mundo e lembrar que a gente retorna à tarde com uma mesa sobre saúde mental na pós-graduação, que é um assunto também bem importante e, enfim, é o assunto do momento. Ana, obrigada mais uma vez pela sua generosidade, pela sua parceria. Eu que agradeço muito, Cris. E parabéns, né, mais uma vez, pela disposição para montar esses eventos. São super importantes. Sim, é a forma da gente manter a mobilização viva. Obrigada, colegas. Um bom final de semana para todos e acompanhe à tarde com a gente no painel da tarde, cafezinho da tarde, sobre saúde mental. Um beijo, até breve.